Olá, meus amigos, como vocês estão? Aqui quem fala é o Vinícius Lemes e seja muito bem-vindo ao canal Projeto Devocional. Hoje nós falaremos sobre um dos temas centrais das Escrituras, que é o plano de salvação. Esse tema ele faz com que a gente compreenda o porquê que esse livro aqui, a Bíblia, foi escrito. Esse, com certeza, é um dos temas mais importantes, que nós iremos tratar nesse canal. Então nós começamos com a criação de Deus. Como Deus ele criou e planejou toda a criação. A gente tem a entrada do pecado na humanidade e todo o desfecho a partir disso foi para a promessa de Deus de resgatar a humanidade pela escolha que o ser humano fez de independência de Deus. Lembrando que a primeira vinda do Messias ela foi para resolver a questão do pecado. Então ele veio na forma humana, passou pelas mesmas condições que eu e você para que a gente pudesse alcançar a salvação e reconciliação com o Criador. Então a gente tem muito conteúdo pela frente, então já vamos começar aqui falando sobre a criação de Deus. Deus, ele é o autor de toda a criação, formou o universo que conhecemos e as leis para o seu funcionamento, criou a terra e todo ser vivente. Ao ser humano, dotou-o de vontade, intelecto e emoções, e o designou para estabelecer o domínio e cuidado sobre toda a criação. Então aqui a gente já vê a responsabilidade que o homem tem de estabelecer o domínio sobre a criação e de cuidar. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então nós vemos essa característica, que da mesma forma com que Deus ele é um ser pessoal, o ser humano também ele foi dotado dessa capacidade, de ter um intelecto, vontade e emoções. Então podendo fazer escolhas de acordo com a sua vontade. Isso é que difere eu e você. E até já responde o questionamento de por que existe tanta maldade no mundo. Porque o ser humano ele é dotado de escolhas. Então nós temos essa questão do livre-arbítrio. O ser humano ele pode fazer as suas escolhas de permanecer ou não em Deus. E foi exatamente isso que ocorreu, que nós veremos a separação entre a criação e o Criador, pela escolha do ser humano. O ser humano foi criado em um ambiente com perfeita harmonia entre Deus e a sua criação, sendo responsável por manter essa harmonia, de modo a manter um relacionamento entre o Criador e os seres criados. Mas, para que esse relacionamento fosse possível, então era necessário que houvesse a ação voluntária do ser humano de permanecer em Deus. O ser humano deveria permanecer em Deus, deveria fazer essa escolha. Afinal de contas, nós não fomos criados como robôs, programados para fazer uma coisa, mas nós podemos escolher se permanecemos ou não em Deus. E nós vemos outra coisa muito importante também, que é essa responsabilidade que nós temos sobre a criação. Os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. E agora nós vemos essa característica, a entrada do pecado na humanidade. Lúcifer e a origem do mal. No livro das Origens, no capítulo 3, conhecemos a pessoa de Satanás e o seu caráter, suas ações, para influenciar o homem na tentativa de separá-lo do seu Criador. Então, assim como o ser humano, Lúcifer ele também foi criado como um ser bom. Inclusive o nome Lúcifer ele significa anjo de luz. E como Lúcifer se tornou esse ser tão mau que nós conhecemos hoje? Assim como nós, Lúcifer também foi dotado de vontades e ele fez a sua escolha. Então nós vamos ver no livro de Ezequiel qual foi a origem e a queda de Satanás. Como consequência das escolhas que Adão e Eva fizeram, nós vemos aqui a entrada do pecado na humanidade. No momento em que Adão, o representante da humanidade, fez a escolha de desobedecer, consciente de que isso significaria independência de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então todos os males que nós passamos nessa vida é por consequência do pecado ter entrado na humanidade. Com isso nós vemos a fome, a guerra, as injustiças, o medo. A queda é o marco da origem do pecado no mundo e de todos os males que existem nele. Esse é o momento histórico que explica a origem de todo o mal existente no mundo. Até o capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vamos ver a criação, a escolha do ser humano por independência de Deus e a entrada do pecado na humanidade. Ao final do capítulo 3, nós vamos ter a promessa de Deus para resgate da humanidade. E todo o desfecho que vai acontecer até o Novo Testamento, nós vamos ver as ações que Deus ele direcionou, ou seja, não somente as ações de Deus, mas também as escolhas do homem, até nós temos a vinda do Messias, o cumprimento da promessa de Deus. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela,
e este lhe ferirá a cabeça. Nesse momento, Deus ele está se referindo à serpente, ou seja, a Satanás que estava no Éden. E ele estava dizendo que da descendência da mulher viria o Salvador. Então, no Antigo Testamento, nós temos a narrativa dos livros escritos por Moisés, que são os 5 primeiros livros. E nesse andamento, nós vamos ver a retirada do povo do Egito até a Terra Prometida. Isso simbolizava, na verdade, aquilo que Deus ele já faria no Novo Testamento. E nessa peregrinação em que o povo de Israel ele foi tirado do Egito e foi levado até a Canaã, que foi a terra prometida por Deus, nós vamos ver que isso era algo que Deus ele faria lá no Novo Testamento, ou seja, tirando as pessoas da escravidão do pecado e levando elas até a terra prometida. Isso inclui eu e você. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês não se gastaram e os pés não incharam durante esses 40 anos. Enquanto o povo de Israel caminhava no Egito, Deus ele deu as leis a Moisés, isso para ser entregue a todo o povo de Israel. No Monte Sinai, Moisés ele irá receber os conhecidos 10 mandamentos. Além disso, nós temos 613 leis que foram dadas ao povo de Israel. Quando nós nos referimos às leis, nós temos o conjunto das leis divididas em 3 esferas: as leis morais, as leis cerimoniais e as leis judiciais ou civis. Essas leis, elas englobavam tudo aquilo que o povo precisava naquele momento. Lembrando que as leis morais, essas não mudam, são para aqueles tempos e para hoje também. As leis morais, elas são eternas, então elas não mudam porque isso se refere ao caráter de Deus, como se relacionar com a pessoa de Deus. As leis morais, elas são eternas. Já as leis cerimoniais e civis, elas se referem a algo temporal, ou seja, aquilo que é para determinado povo, no caso o povo judeu, ali eles têm os seus costumes, eles têm as suas festas que eles comemoram de acordo com a sua cultura, e as leis civis em relação à forma de organização da sociedade naquele momento. Lembrando que eles eram um povo que estavam peregrinando sobre o Egito, eles moravam em tendas, então eles tinham que ter alguma organização em relação à sociedade deles. Mas na verdade, o que simbolizava essas leis? As leis, elas nada mais são do que princípios que apresentam uma verdade, leis que estabelecem uma ordem. Leis para a organização de sacrifícios de animais para perdão dos pecados, a circuncisão e os lugares para adoração a Deus, como o tabernáculo, princípios esses que antes eram simbolizados de forma física, eram a sombra daquilo que Deus realizaria de forma espiritual e que devem ser praticados, os quais servem de exemplar para a sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque isto foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo no monte que se mostrou. Então, como nós vemos, o tabernáculo, a circuncisão e lugares para adoração, elas representavam algo físico, hoje são representações, porque eles possuíam o seu significado. Cada item, por exemplo, do tabernáculo, nós temos aí uma característica diferente em que apresenta, em todas elas apontam para o Messias, como nós vamos ver agora. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, podem aperfeiçoar os que a ele se achegam. E por fim, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, como nós percebemos, no Antigo Testamento nós temos gradativamente a revelação de Deus a respeito da sua promessa, em que ele faria para resgatar a humanidade, para reconciliar com o Criador, a criação e o Criador. Dentre as profecias a respeito do Messias, nós citaremos 7 delas. Alegrem-se muito, cidade de Sião, exultem, Jerusalém. Eis que o rei vem a vocês, justo e vitorioso, humilde e montado num jumentinho. Um jumentinho cria de jumenta. Um bando de homens mau me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Isso aconteceu no período da crucificação de Jesus. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes.
Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu sua boca. Puseram fel na minha comida, e para matar-me de sede deram-me vinagre. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançando insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor te liberte, que ele o livre, já que o quer bem. Todas as profecias na antiga aliança que foram feitas a respeito de Jesus, nós listamos 7 aqui, elas se cumpriram através do seu nascimento, vida sem pecado, morte e ressurreição. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Inclusive, eu aconselho que você leia o livro de Isaías, o capítulo 53, porque todo ele fala a respeito do Messias. Além dos 4 evangelhos que nós conhecemos nas Escrituras a respeito da vida de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos o historiador Flávio Joséfo, que ele relata um pouco sobre Jesus. Havia neste tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre os judeus quanto os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pôncio Pilatos, seguido a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no 3º dia. Como os divinos profetas tinham previsto essas milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E as tribos dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Esse trecho da obra de Flávio Joséfo você encontra no livro Testimonium Flavianum, que foi escrita no século I d.C. No início do ministério de Jesus, aos 30 anos, até a sua crucificação, aos 33, nós vamos ver várias vezes em que ele relata sobre a sua morte e ressurreição. E durante esse período que os seus discípulos passaram com ele, eles não entendiam muito bem o que isso significaria. Foi somente após a sua glorificação, a sua crucificação, que eles passaram a entender, não somente a respeito desse momento, como no cumprimento de várias profecias que Jesus Cristo já tinha relatado. Além disso, revelou que estaria com seus discípulos por meio do Espírito, até o fim dos tempos, revelando-se de forma pessoal a respeito do que iria fazer. E o Messias, ele explicou por que ele deveria morrer. Porque através da sua vida sem pecado, sabemos que o salário do pecado ele é a morte. E como Jesus Cristo não tinha pecado, por isso não poderia morrer. Então seu Espírito permaneceria vivo em cada um de seus discípulos, em cada um de seus seguidores. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as suas gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, a qual Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Isso significaria o Espírito de Cristo agindo no meio do seu povo, o Espírito Santo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Então nós vamos ver que a Igreja é por meio de onde o Espírito de Deus habita, para a edificação do seu povo, para que todos possam vir ao pleno conhecimento de Deus. A embaixada é a representação oficial de um governo dentro do território de outra nação e configura-se como um território estrangeiro em um solo nacional. Portanto, não se refere ao espaço físico em si, mas sim ao que ele representa. Esse órgão do governo de autoridade máxima instalado tem por objetivo assegurar e proteger os interesses do seu país e de cada cidadão. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vemos como Jesus Cristo ele deu essa autoridade a todos os que agem por meio do seu Espírito. E eu lhes digo, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Nós vemos como o Espírito Santo ele se revela às igrejas. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos,
segundo o seu poder que opera em nós. A essa glória, na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Assim como Deus, ele deu autoridade ao homem, no princípio, para dominar e cuidar sobre toda a criação, vemos que também o homem abriu mão disso e entregou a Satanás no momento que desobedeceu a sua ordem, dando legalidade para que o inimigo agisse sobre toda a humanidade. Mas vemos que Jesus Cristo, através da sua vida sem pecado, morte e ressurreição, Deus, ele nos concedeu novamente essa autoridade. Assim, todos aqueles que estão em Cristo devem viver em novidade de vida e exercer a vontade de Deus na terra. Esse é o período que nós nos encontramos hoje. A vinda do Espírito Santo, no livro de Atos, capítulo 2, narra sobre esse período, e a Igreja de Cristo, onde nós estamos aguardando a volta do Messias e devemos manifestar a presença de Deus como representantes dele na terra, até a sua volta. Na primeira vinda de Cristo, a terra foi para resolver a questão do pecado. Na segunda vinda será para reinar sobre as nações. Assim, a igreja deve estar preparada para a volta do noivo, que é Cristo. Então nós vemos muitas das vezes a Bíblia se referindo ao noivo e à noiva, ou seja, ao noivo, Cristo, e à noiva, a igreja. O encontro acontecerá na vinda do Messias, a segunda vinda. Você ainda pode ouvir falar o termo parúsia, que é a mesma coisa que a segunda volta de Jesus Cristo, para a busca da sua noiva. Nesse período, tendo como fim o pecado e concluindo o plano de salvação de Deus, estabelecendo a sua justiça perfeita sobre todos os santos, onde ele reinará sobre todos, não mais em parte, mas de forma plena. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino para todos os povos, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E assim nós concluímos nosso aulão sobre o plano de salvação. Se eu deixar algum detalhe escapar, peço desculpas, e se você quiser acrescentar algo aqui nos comentários, fique à vontade. Eu espero que você tenha entendido e que agora isso seja um incentivo para que você possa começar a ler esse livro que traz tantas verdades. Afinal de contas, Deus ele não se revela apenas pelo conhecimento histórico, pelo conhecimento cultural que nós aprendemos nas Escrituras, mas ele se revela de maneira pessoal através do seu Espírito, o Espírito de Cristo que habita em você, que habita em mim, que habita em todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe, um forte abraço e a gente se vê.